Então, bom, boa noite, pessoal. Aqui, e aí a gente já começa a nossa mente louvar a Deus pelo pela nossa possibilidade de um tema tão isso durante a aula, porque tem desdobramentos bem importantes para a nossa fé. E o livro, como nós temos usado de base, e é importante a gente reforçar isso, por que eles estão dando. E fora isso, a gente acrescenta algumas questões. Então, parte daquilo que eu vou trazer também é produção que veio da monografia. Então, creio que dá para a gente poder ter uma discussão aqui boa e uma apresentação desse tema. Como o reverendo Daniel já destacou, as perguntas vocês podem trazer e a gente vai respondendo ao final. Então, hoje nós falaremos sobre a Ordo Salutis. E, primeiramente, eu gostaria de explicar o termo à luz daquilo que o Antônio Huckman mesmo traz. A Ordo, na verdade, é uma ordem de salvação, né? Ele foi um termo que foi cunhado em 1737 pelo teólogo luterano Jacob Kaprov, só que este termo ele fala de uma discussão que é muito mais antiga do que, de fato, a data onde ele foi cunhado. Então, quando ele foi escrito, foi designado ali em 1737, a discussão já era uma discussão antiga, já era uma discussão que haverá muitos outros pontos, não só entre os teólogos reformados, mas entre, por exemplo, teólogos católicos e de outras linhas. Então, essa é uma discussão bem ampla e nós vamos trazer aqui, vamos dizer, um pedaço dessa discussão, mas só para que a gente possa ter como base esse termo, ele foi cunhado aí, então, em 1737. E o objetivo é trazer ou descrever o tema da ordem de salvação, que é aquilo que nós vamos colocar aqui. Então, por que eu não coloquei ordem de salvação ao invés de Ordo Salutis como título dessa aula? E o meu objetivo é que a gente tenha a possibilidade de gravar alguns termos como esse, que por mais que não sejam termos que a gente vai ficar repetindo e repetindo na igreja, mas quando a gente está se aprofundando em alguma medida na teologia reformada, é importante alguns termos e algumas discussões para que isso não passe batido por nós depois. Então, só por isso que eu resolvi destacar o termo, né, Ordo Salutis, ao invés de falar ordem de salvação, mas muitas vezes eu vou trocar e os irmãos já entendam aí. Ok? Então, Luiz Berkoff, ele vai descrever o tema da ordem de salvação da seguinte forma: é o processo pelo qual a obra de salvação realizada por Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida de pecadores. Ela tem por objetivo descrever a ordem lógica e as suas interrelações, os diversos movimentos do Espírito Santo na aplicação da ordem de redenção. Então, quando nós formos falar aqui da Ordo Salutis, nós vamos ver que ela está simplesmente descrevendo para nós naquilo do Santo Espírito. Então, é bem importante que a gente deixe claro desde aqui do início. Nós estamos partindo de uma premissa e de uma perspectiva reformada quando nós conversamos sobre este assunto. E quando nós estamos partindo de uma perspectiva reformada, nós sabemos que quem faz a obra toda de forma monergista, né, é o nosso Deus que trabalha
independentemente daquilo que nós fazemos, ok? Então, levantam algumas questões, dentre outras que nós vamos conversar esta noite, para que a gente possa, assim, começar a meditar e a trazer aí o assunto e algumas dúvidas na nossa mente para quem acertar tudo isso. Então, existe uma ordem definida de aplicação das bênçãos da salvação? Essa é uma primeira pergunta que a gente precisa definir. Existe essa ordem? Há necessidade de falar de uma ordem de salvação? Ou o que nós perdemos se nós abandonarmos essa ideia de ordem de salvação? O que nós ganhamos quando nós fazemos uso desse conceito? Então, são perguntas que nós vamos responder, dentre algumas outras, à medida que a gente for passando por este assunto. E nós, para introduzirmos aqui, antes de fecharmos em uma linha, por assim dizer, é importante a gente ver que há diversos teólogos do meio reformado falando sobre ênfases diferentes quando eles estão conversando sobre ordem de salvação. E a primeira abordagem, a primeira perspectiva que nós podemos aqui destacar é a do Murray, do John Murray. Ele diz, ou ele lembra, né, que a revelação, ela fala sobre uma ordem de salvação. Então, essa que é a ênfase que o John Murray vai dar, né? E ele diz que nós podemos, então, olhar para as Sagradas Escrituras e delinear uma ordem de salvação bem definida à luz daquilo que Deus está revelando para nós. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós, de fato, podemos ver de salvação. Então, eu vou citar como exemplo aqui, só para inteirar, ou começar a inteirar aí os irmãos, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 30. Então, ele olha para lá e fala bem assim, ó, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Então, ele olha para textos como esse, se nós olharmos para Romanos, desde o verso número 8, desde o verso número 28 até o 30, a gente vai ver que há uma série de sequências ali falando daquilo que Deus fez na vida das pessoas e como ele fala, ele narra esse processo aí de alguma forma. Então, o Murray vai olhar para esse texto e para outros textos e falar bem assim, ó, o apóstolo está preocupado em mostrar que há alguma espécie de direcionamento, de progressão, de passos, de alguma forma, aqui, naquilo que Deus está fazendo na obra de salvação. Então, o Murray ele destaca bastante essa ênfase, essa certeza que nós podemos olhar para o texto e ali destacar uma ordem ali contínua de salvação. Então, essa é uma primeira forma de se aproximar da Ordo Salutis. Uma segunda forma é a que nós vemos no Berkhoff, por exemplo, e o Bavin, que também vai ter uma ordem bem parecida com essa, é de falar que este é um processo unitário, mas com diversos movimentos. Então, ele vai mostrar que a Bíblia não oferece uma ordem explícita e completa, mas uma base suficiente para nós estabelecermos uma ordem bem definida, desde que nós não nos esqueçamos que a graça ela é aplicada por Deus, e de que isso tudo não é simplesmente um passo a passo que vai acontecendo de forma estanque, mas é um processo, é um todo, é algo unitário. Então, é essa a perspectiva que nós vamos ver aqui com o Berkhoff e também com o Bavinck. Então, nós podemos já perceber que não muda tanto em relação à resposta do Murray, mas há uma ênfase diferente. E no próximo aqui ponto, a gente também vai ver que a próxima forma de abordar não é totalmente diferente, até porque nós estamos falando da salvação, mas a ênfase vai ser completamente outra. Então, por exemplo, o Berkauer ele vai trazer, né, uma terceira linha, uma terceira forma de nós olharmos para esta ordem de salvação. E ele diz, ou a gente pode resumir, no termo do caminho da salvação. Ele não gosta da ideia de falar de uma ordem, porque isso tira a preocupação principal com as riquezas que advêm desta ordem. Então, ele
ele enfatiza, por exemplo, e com razão nós vamos ver, que há coisas que a gente fala num aspecto pontual, quando nós vamos falar sobre ordem de salvação, como fé, como arrependimento, que são coisas que fazem parte da conversão, por assim dizer. Normalmente você vai ver quando a gente fala de ordem de salvação, fé e arrependimento estão juntas naquilo que nós chamamos de conversão. E esses assuntos, eles não são estanques, eles não são pontos que ficam no passado, mas são assuntos que se desdobram por toda a vida do cristão. Então, seria, ainda mais para nós reformados, uma ideia muito, muito pequena falar da fé como algo que acontece lá no início da vida cristã, até porque nós olhamos para o texto de Romanos e vemos que o justo, ele vive pela fé. A fé é algo que acompanha a vida do justo. Então, esta é a preocupação do Berkauer quando ele vê esta necessidade ou esta discussão exagerada, por vezes, de muitos teólogos de querer eximir completamente, falar com exaustão sobre uma ordem de salvação. Então, a gente precisa levar em consideração isso que o Berkauer está falando, até porque a gente vai ver que o Huckman, e vai ser a posição que nós vamos explanar, fica bem próxima, ou fica entre aqui aquilo que o Berkauer fala e aquilo que o Berkhoff fala, que o Bavinck fala. Né? Então, ele vai ter esses dois pontos ali, uma hora ele concorda com um, outro, hora ele concorda com outro. Mas, quando nós falamos sobre a ordem de salvação, há algumas dificuldades para que a gente possa enumerar essa ordem de salvação, e são coisas que, em alguma medida, nos humilham para que a gente possa ver que a gente não, vamos dizer assim, domina tudo como nós gostaríamos de dominar. Então, uma primeira dificuldade para a gente falar sobre essa ordem de salvação é, por exemplo, ver que a Bíblia ela não é tão precisa como a teologia, por assim dizer, quer destacar. Então, o exemplo que ele traz aqui e vai ilustrar é, por exemplo, ver como a regeneração ela é tratada de forma diferente, a mesma palavra, em dois textos. Então, por exemplo, acompanhe a leitura aqui de Tito, capítulo 3, verso de número 5. Veja só, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, destacando aqui a ação, né, do lavar regenerador do Espírito Santo. Agora, Mateus, capítulo de número 19, verso de número 28, veja como Cristo Jesus agora diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que esse texto aqui está mostrando para nós? Que a mesma palavra, ela é usada não de forma estritamente precisa nos dois momentos, mas uma fala da ação do Espírito Santo em regenerar, em mudar, em transformar, ou seja, bem ligado ali àquilo que normalmente nós estamos discutindo aqui na Ordem Salutis, e o outro falando de um aspecto de regeneração, mas no âmbito geral da glorificação. Então, o mesmo termo sendo usado em momentos, digamos assim, muito diferentes. Então, a Bíblia ela não está preocupada com a exatidão teológica que, às vezes, alguns teólogos querem dar, mas o contexto vai falar mais do que, às vezes, o termo em si, como a boa exegese nos chama a fazer. Agora, outro ponto que nós podemos destacar como uma dificuldade para a ordem, ou para estabelecer uma ordem de salvação, é que a ordem usada na Bíblia, por vezes, ela é diversa daquilo que muitos autores falam. Então, por exemplo, se nós abrimos em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, verso de número 11, olha que interessante. Tais fostes alguns de vós,
mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, a maioria das ordens de salvação, que vão ser assim compostas, por assim dizer, elas trazem a justificação como anterior à santificação. Então, se nós estamos muito preocupados em criar passos estanques e queremos olhar e parar, não, alguém precisa ser justificado, então, recebendo esse novo status, ele vai agora agir de uma forma santa, porque justificação precisa preceder santificação. E quando a gente olha aqui para 1 Coríntios, Paulo não estava preocupado com falar isso, ele inverteu essa ordem. Então, isso é uma das dificuldades para a gente falar de ordem da salvação. Por exemplo, um outro aspecto que a gente pode destacar é que o texto que nós lemos lá em Romanos 8:30, usado assim como o texto-chave, que é tipicamente usado para falar dessa ordem de salvação, ele não tem como objetivo principal expor ou estabelecer uma ordem. Quando nós olhamos ali para o texto, para o contexto geral, o objetivo principal do texto é expor a bênção, a segurança permanente que nós temos como povo de Deus, e não estabelecer uma ordem final ou algo do tipo assim. Então, há 3 outras dificuldades que nós podemos aqui também alavancar, né? Primeiro, elementos como fé não podem ser vistos como pontuais na vida do crente. Então, novamente, aqui nós destacamos aquilo que, de alguma maneira, nós já trouxemos ali atrás. A dificuldade de tratar de forma muito estanque os pontos na hora de elencar uma ordem de salvação, e aí você acaba diminuindo aquilo que a Bíblia trata como algo muito grandioso e que faz parte de toda a vida do cristão. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, uma dificuldade. Há também elementos que são necessariamente simultâneos, como, por exemplo, quando a gente fala da justificação e da santificação. Então, um outro exemplo aqui que o autor traz, 1 Coríntios, no capítulo de número 1, verso de número 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação. Ou seja, eles aqui estão elencados como elementos que vêm juntos. Ou seja, Cristo Jesus, ele se tornou para vocês tudo isso de uma vez. Então o texto está mostrando esses daí como coisas simultâneas que estão acontecendo. Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Então, veja que são termos muitas vezes usados na ordem de salvação, mas que, por vezes, a gente olha para o texto aqui e vê que ele está tratando de maneira simultânea. E, por fim, as ordens de salvação, em via de regras, elas não conseguem ser complexas e exaustivas. E eu vou ilustrar isso daqui trazendo alguns exemplos de ordem de salvação que foram propostas aí, seja de forma mais recente, seja, por exemplo, na história da igreja. Então, nós falamos bastante sobre no capítulo 8, versos de número 28 a 30, e este texto, ele é um texto-chave utilizado para falar de ordem de salvação, mas ele é utilizado na história da igreja, principalmente da igreja reformada, com os teólogos puritanos, para falar de uma ordem de salvação naquilo que era denominado como uma corrente dourada. Então, a gente pega ali os elementos de Romanos 8, 28 a 30 e vê que a ordem que está estabelecida ali e que os puritanos muitas vezes usavam era eleição, depois predestinação, chamado, justificação e glorificação. Então, uma ordem composta desses elementos. Ou ainda, por exemplo, nós vemos teólogos mais recentes, como o Wayne Grudem, que tem a preocupação de tentar ser mais exaustivo na sua lista. Então, ele traz compreensões bem maiores do que a que a gente viu até aqui, por exemplo. Então, ele vai falar bem assim, olha quantos termos ele vai trazer. Então, começa com eleição, depois vem um chamado do evangelho,
depois a regeneração, depois a conversão, que se subdivide em fé e arrependimento, depois justificação, adoção, santificação, perseverança, morte e glorificação. Você fala, ufa, quanta coisa, né? Ele tentou ser bem exaustivo, mas veja, se nós nos esforçarmos, nós vamos ver que há coisas que faltam aqui a serem contempladas. Então, a gente vê que as listas elas não conseguem ser totalmente finais. E para ilustrar bem isso daqui, o reverendo Hermsten Maia Pereira da Costa, ele traz em um dos seus livros uma tabela comparativa, que é a que está aparecendo para vocês aí na tela, sobre diversas ordens de salvação, que mostram como diversos teólogos de linhas diferentes de compreensão aqui mostram a sua ideia de como seria essa ordem de salvação. Então, o Charles Hodge, ele falaria de uma vocação, depois de uma regeneração, depois uma fé, justificação, santificação. Eu estou falando depois aqui, mas eu vou ter que voltar atrás no que eu estou falando. Mas, por enquanto, entendam dessa forma mesmo. Então, você vai ver a ROD, vocação eficaz, regeneração, fé, união mística, arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos. Você vê, você pegar essa lista aqui, que tem 9 do ROD, e voltar para comparar aqui, como, por exemplo, com a do Wayne Grudem, você vai ver que tem pontos diferentes, que você pode acrescentar de um no outro. Então, vejam como elas não são exaustivas. O Strong, ele vai trazer uma outra lista. Deixa eu destacar essa do Herman Bavinck, que vai ser um autor que a gente vai falar de vez em quando aqui, então é bom a gente falar. Ele, por exemplo, fala sobre uma vocação cristã com uma regeneração, depois a fé e o arrependimento, que compreendem aquilo que nós costumamos chamar de conversão, depois justificação, santificação e glorificação. Então ele coloca ali alguns termos juntos, mas no sentido de abordar ali nos seus capítulos. O Berkhoff, nós falamos dele, então, união mística, regeneração, evocação eficaz, conversão, fé e arrependimento, justificação, santificação, perseverança dos santos. Então, esses exemplos aqui já estão bons, eu creio que vocês podem acompanhar tanto na folha quanto aqui na apresentação, essas diversas compreensões que, vejam, elas se tocam muitas vezes nas ordens daquilo que nós conseguimos olhar para as Sagradas Escrituras e falar bem assim, de fato, parece que tem uma sequência aqui que precisa ser levada em consideração. Então, a gente vê que, às vezes, eles vão começar com eleição, como o Strong faz, mas boa parte deles vai destacar lá no início a vocação cristã, vocação eficaz, enfim. Então, vai se destacando de diversas formas. Vão terminar falando, boa parte deles, sobre perseverança dos santos, alguns falando sobre glorificação. Então, vejam que são diversos termos aqui que se tocam na forma como eles são colocados, mas que não são exaustivos. Esse é o nosso objetivo aqui de trazer todas essas comparações. Então, e claro, também para que você possa ver como essa não é uma discussão de hoje, ver como não é uma discussão simples e as ênfases dos próprios autores vão aí revelar e trazer essas diferentes ordens, ok? Então, todas as discussões e falamos até agora, falar de uma ordem de salvação, veja, se eu responder que não, acabou, vamos encerrar a aula por aqui e tá feito. Mas o Herman Bavinck, ele tem uma posição aqui que nos ilustra bem aquilo que a gente ganha quando a gente se preocupa em olhar a ordem de salvação à luz daquilo que as Escrituras estão mostrando para a gente. Então ele diz assim, não podemos usar somente a Escritura para citar um léxico científico de palavras para salvação. Ou seja, nós não podemos voltar aqui nessas ordens de salvação e nos preocupar em olhar para esse monte de palavra e querer simplesmente explicar esse monte de palavra
como coisas separadas, desconexas. Então, ele já começa partindo desse ponto. Elas são usadas para descrever vários aspectos da obra de transformação realizada pelo Espírito Santo. Isso, porém, não pode impedir os teólogos de tentarem extrair da variedade de termos e imagens da Escritura um relato ordenado da obra do Espírito Santo em nós. Então, veja que beleza a gente vai poder tirar disso daqui. Portanto, se nós juntamos, nós perdemos. Então, se a gente olhar para a obra de salvação e falar bem assim, não, deixa para lá, é só salvação, esquece esse negócio de a gente tentar falar de ordem de salvação, porque o que está aqui é só falar de salvação e dos desdobramentos aqui de alguma forma, você perde a beleza das ênfases. É como uma espécie de um cristal que você olha de diversos lados, ele tem diversas faces, um diamante, um belo diamante. E quando você olha o todo, ele é muito bonito, mas as faces também são belas, porque revelam pontos diferentes ali daquela obra. Então, quando nós olhamos para a ordem de salvação, nós vemos que a obra que Deus faz em nós, ela é uma obra complexa. Não é uma obra simples e que nós devemos tratar de forma pequena. Pelo contrário, aquilo que Deus transforma, a forma como Deus nos moda e nos muda e nos molda, é algo que é belo, que tem complexidade, que tem nuances diferentes, que tem brilhos diferentes. Se a gente perde isso, a gente perde esses desdobramentos belos. Mas essa complexidade, aqui está o ponto, não deve nos afastar da unidade do processo e do foco da atuação graciosa de Deus em salvar o homem. Então, nós não podemos olhar, como a gente às vezes usa a expressão principalmente para falar de exegese, mas ela cabe aqui de alguma forma. A gente não pode olhar para a floresta e esquecer que tem uma árvore ali. Mas a gente também não... quando a gente olha de forma mais micro, olhar para a árvore, tem uma floresta. E é isso que a gente faz quando a gente está falando aqui de ordem. Tanto ali no ponto e esquecem de que essa palavra ela tem um contexto quando ela está misturada com todas as outras, e isso é rico. Mas, às vezes, nós queremos olhar só de longe e perdemos a beleza ali dos detalhes. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração quando estamos falando de ordem de salvação. Nem esquecer de um, nem de outro, e isso é possível que nós façamos. Então, como nós podemos entender a ordem de salvação? Então, veja, a ordem de salvação, ela não deve ser entendida como uma ordem cronológica. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? O trabalho, ele é um trabalho unitário de Deus. Ou seja, Deus ele realiza esse trabalho de forma única. Lembre-se, novamente eu vou destacar, nós estamos falando de salvação na perspectiva reformada, é obra de Deus. E Deus, ele trabalha de forma completa, ele não trabalha de forma picada, de uma forma que é desconexa ou algo assim. Mas, ainda que nós não olhemos para uma cronologia necessária, nós podemos falar de prioridade causal. O que é uma prioridade causal? É um evento que desencadeia outro evento, mas que eles acontecem juntos. Então, por exemplo, eu sei que, a rigor, há uma velocidade muito grande, mas entenda isso de maneira fenomenológica, vamos dizer assim. Quando a gente chega em casa, a gente aperta o interruptor, o momento que nós apertamos o interruptor, a luz ali acende. É necessário, é prioridade causal, você interruptor, elas acontecem juntas de maneira fenomenológica, claro.
como a gente não precisa ficar discutindo e brigando sobre cronologia quando a gente está falando de ordem de salvação, a gente precisa saber que uma coisa precisa startar outras, mas a gente não precisa ficar brigando com aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, necessariamente assim, de forma cronológica. Então, aqui, o Huckman, ele vai olhar para o Bercal, ele fala bem assim, ó, ele tem razão. Quando a gente fala de caminho da salvação, esse termo ele é útil por quê? Porque ele tem um sentido de mostrar um processo de caminhada onde tudo de forma simultânea vai acontecendo. Ainda que ele não esteja falando de passos sucessivos. Então eu quero que você concentre comigo nesse diagrama aqui que a gente vai gastar um tempinho nele, ok? Então, veja só. Não é, e ele vai pegar esses 5 pontos aqui que nós já estamos falando, e a gente viu que não é exaustivo, mas aponta bem esse processo de salvação. Então, quando a gente fala desse caminho de salvação, pegando o termo do Berkauer, a gente não está falando de passos cronológicos. Então, regeneração, depois conversão, depois justificação, depois santificação, depois perseverança. A gente está falando de um processo unitário. Olha que beleza. As coisas são certo que, por exemplo, precisa ter uma prioridade usar quando a ação com o coração pela ação do Espírito Santo. Se vivifica Deus para que ele possa experimentar isso, entendeu? Se ele inicia nos seus delitos e pecados. Então, a nova vida, vamos dizer assim, é que o Espírito Santo dá e enche o nosso coração, precisa ser o que a gente falou ali agora há pouco, que vai gerar junto tudo isso daqui na sequência, uma nova direção, um novo status, uma novidade progressiva, a perseverança. Então, está falando de regeneração, conversão, arrependimento, justificação, santificação. Como nós estamos destacando isso daqui. Nós podemos olhar tudo isso aqui, todos esses pontos, e acharmos que nós estamos com uma discussão pura teórica, com uma discussão que é interessante, pastor, é interessante a gente olhar para esses pontos e ver aqui como a ordem de salvação é entendida pelo Berkhoff, pelo Bavinck, pelo Murray. Eu gosto de lidar com teologia, então é simplesmente uma verdade distante, aprendendo como eu vivo. Mas nós sabemos que a carreira ela tem os últimos 20 minutos aqui da nossa aula é exatamente ações. Veja a ação e a justificação. A gente olha aqui, a nova vida, ela é algo que é experimentado por nós continuar. Não é algo que aconteceu de uma vez ali e não faz mais. A justificação, esse novo status que nós temos visto na nossa vida, é algo que foi conquistado para nós. E o chamado do apóstolo Paulo, quando ele fala, não é que a gente ande de maneira digna daquilo que nós já recebemos. Esse é o chamado do justificado que vive de maneira justa. Então, veja, esses pontos que às vezes são entendidos, essas compreensões que por vezes são entendidas de maneira pontual, elas ganham um brilho todo quando a gente olha para o processo de salvação de forma única.
Mas, por exemplo, a gente pode destacar também que, que os aspectos que são, portanto, que todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, eles não são simplesmente simultâneos, eles são também interativos. Olha que coisa bela da gente poder destacar, por isso que eu estou voltando aqui para a gente ver. Não é simplesmente que a gente starta a nova vida e aí gera de maneira simultânea conversão, justificação, santificação, perseverança. Não. Todos esses pontos, eles não são só simultâneos, eles são interativos. A regeneração, a nova vida que nós temos, ela é experimentada em uma novidade progressiva. Então, regeneração e santificação, eles estão se tocando. Mas eu tenho fé e eu tenho arrependimento, e fé é algo que é uma compreensão mental que eu desenvolvo com perseverança. Como algo que experimentamos na vida toda, e a conversão é isso, nós não somos só convertidos uma vez, nós experimentamos várias conversões na nossa vida. Nos convertemos para viver uma vida de conversão. Essa é a vida essa é a compreensão do Bavin, quando ele fala de conversão. E isso é o quê? Experimentar perseverança. É Deus nos fazendo perseverar. E esse novo status que nós temos por causa da nossa nova vida, e nós temos por causa dessa nova direção, e nós mantemos persistente numa santificação progressiva. A gente consegue somar cada um desses pontos de maneira que eles, de forma muito bela, estão se entrelaçando. Então, a gente não precisa ficar preocupado em falar que eles são só simultâneos, eles são interativos, eles estão se misturando e eles estão dando beleza a essa obra de salvação que nós estamos falando aqui, que é feita pelo nosso Deus nas nossas vidas. Então, é algo a gente destacar. Também é preciso que a gente destaque que, ainda que a glorificação não tenha sido posta aqui, e o motivo que o Antônio Huckman dá para não falar de glorificação é porque ele está falando de uma obra no aspecto de soteriologia, e ele vai ter uma outra obra que ele vai falar sobre escatologia, e o termo da glorificação, ele está bem mais ligado à escatologia. Só que se a gente for descer ao rigor da Bíblia, a gente vai misturar ainda mais. Por quê? Porque quando a gente experimenta, a gente vê aquilo que na teologia nós costumamos chamar de já e ainda não, nós vemos os aspectos da glorificação misturando com aquilo que nós experimentamos aqui no tempo presente. Então, as bênçãos que eram só lá do futuro, em Cristo Jesus, nós já experimentamos em alguma medida agora. Então, olha que coisa bela a gente perceber, né, que isso pode ficar ainda mais complexo, não só simultâneo, mas interativo com os aspectos da glorificação. Então, é algo prático na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos chamar a viver pensando nas coisas do alto. É por isso que ele vai falar lá em Romanos, no capítulo de número 13, no finalzinho do capítulo número 13, que nós somos seres da luz, por assim dizer, mas que vivemos na época, no período das trevas, mas nós andamos como se estivéssemos não nas trevas, mas ao meio-dia, com o sol a pino, ou seja, nós experimentamos coisas lá do futuro, agora. Então, a beleza da aplicabilidade fica ainda maior. Mas veja, esta compreensão de ordem de salvação, elas não apenas nos faz louvar a Deus e perceber a grandiosidade de tudo que a gente está falando, e já seria suficiente, mas compreender o certo sempre nos faz também o quê? Rejeitar aquilo que é errado. Então, isso vai nos ajudar a olhar para as perspectivas de salvação ou de santificação erradas do nosso tempo, tendo uma boa compreensão da ordem de salvação
e rejeitar essas perspectivas que são erradas. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Veja só, igrejas que creem que nós podemos experimentar uma santificação total, como uma espécie de um segundo degrau, um segundo passo. Você pode estar, você experimenta a conversão, a justificação, mas o próximo passo é santificação total. Então, veja que quando a gente começa a perceber que a igreja está falando de passos, de grupos diferentes, de pessoas diferentes, nós vemos e nós olhamos para isso aqui e falamos, não, isso aqui não tá parecendo que a Bíblia fala sobre ordem de salvação. Veja, por exemplo, a maioria das igrejas pentecostais, eles falam da conversão, do batismo com água e depois de um batismo com o Espírito Santo, um segundo passo. Mas a gente olha para a ordem de salvação da Bíblia e nós vemos esses passos diferentes? Não, a gente vê Deus gerando em todos os crentes esta obra maravilhosa. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê essa divisão aqui de grupos e vê que não tem nada a ver, como, por exemplo, algumas outras igrejas pentecostais que vão criar ali mais um passo. Então, a conversão, a santificação e depois um batismo com o Espírito Santo. Então, tudo isso, todas essas compreensões que nós vimos aqui, igrejas de santidade plena, de igrejas pentecostais, nós vemos que elas dividem a igreja e dividem o corpo de Cristo, por assim dizer, em pessoas em degraus específicos, com passos específicos a serem dados. E fazendo esta divisão, nós vemos que nós vemos problemas ali em somar aquilo que a Bíblia fala sobre ordem de salvação. Então, por exemplo, é possível nós recebermos a justificação em Cristo e a santificação, mas não recebermos o batismo com o Espírito Santo? Veja que as coisas elas não parecem conversar. É possível nós experimentarmos justificação sem experimentar santificação, como a gente vê ali na sequência, e recebemos o batismo do Espírito Santo. Então, veja, não há nenhuma base bíblica para a gente tentar criar degraus e passos que, na verdade, são mais divisões de castas de santidade do que desdobramentos da salvação de Cristo. Então, essas compreensões elas não são compreensões bíblicas, e uma compreensão saudável da ordem de salvação, de fato, vai nos mostrar isso. Mas, por exemplo, um outro erro que é afastado de nós quando nós olhamos para esta compreensão é um erro que foi trazido para o Brasil, principalmente com as 4 leis espirituais, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 1 a 4, que é uma compreensão errada desse texto. Eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 1 até o verso número 4. A Bíblia fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, a compreensão que chegou aqui com as 4 leis espirituais, principalmente, mas que por vezes é comum em nossas igrejas, é uma divisão como essa. E eu peço perdão aos irmãos por não ter conseguido fazer uma imagem aí a tempo de que estivesse dentro dos padrões, mas bom que eu pude pegar de um site que explicava essa compreensão e mostrar que não é algo que a gente está, vamos dizer assim, inventando, mas é uma compreensão que foi trazida mesmo. Então,
uma divisão em três espécies de pessoas. Então, o homem natural, que é aquele que senta no trono com o eu no meio, e todas as coisas estão desordenadas em volta, e Cristo está ali fora. O homem espiritual, que é aquele que Cristo está sentado no trono da sua vida, e todas as coisas estão ali muito bem orientadas. E, por fim, a vida controlada pelo eu, que é um terceiro grupo de pessoas, que é aquilo que eles chamam aqui, ou querem destacar, como se fossem os cristãos carnais, que são aqueles que já foram transformados por Cristo, mas que deixam a sua vida ser controlada pelo eu. Então, eu mesmo fui alguém que fiz o curso das 4 leis espirituais, e aí você usava esse último para poder falar para pessoas que estão desviadas, que tiraram Cristo do centro do trono da sua vida e agora novamente vivem como descrentes. Então, esse aí é o objetivo. Agora, o fato é que essa distinção de cristãos em 2 tipos, ou por assim dizer, 3 grupos de pessoas de maneira geral, elas são inexistentes nas escrituras sagradas. O chamado que nós vemos lá desde o início, quando nós estamos falando de ordem de salvação, é um desenvolvimento progressivo da maturidade cristã. Nós não vemos espaço para podermos falar de cristãos carnais no sentido de um outro grupo de pessoas. Veja que aqui a gente está criando, como mais ou menos os pentecostais fizeram, um terceiro grupo, que são o quê? Não um grupo que progrediu, deu um outro passo para as línguas, enfim, para o batismo do Espírito Santo, mas de alguma forma um grupo que regrediu, que voltou ali, né, nas suas velhas compreensões, e são cristãos que, na verdade, não estão vivendo da maneira correta. Então, veja como Hebreus capítulo número 6 vai dizer: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o que nós vamos ver, como o apóstolo Paulo vai mostrar aqui também em 1 Coríntios, é esta progressão da vida cristã. E o que ele está falando, quando está se referindo aqui à ideia de conceito, esse conceito de cristão carnal que eles tentam falar, não é de alguém que agora vive de maneira como um descrente, que tirou Cristo do centro da sua vida e mudou. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar ali naquele texto são de pessoas que são imaturas na fé. Se você olhar para 1 Coríntios, capítulo número 3, ele vai tratar da mesma forma. Vocês, aqueles que são carnais, por assim dizer, ainda que ele não diga que eles são carnais, mas ele teve que falar como se eles fossem carnais, mas ele trata da mesma forma aqueles que o termo de crianças, né, que precisam de leite. Eu falo a vocês como carnais e da mesma forma como vocês precisam beber leite. Então, ele usa a mesma palavra ali, ou a mesma construção, para mostrar que, na verdade, essas pessoas, elas são pessoas imaturas na fé. Nós não podemos afirmar ou dar base para que pessoas que se digam cristãs e vivem em más obras. O desenvolvimento, a progressão da fé cristã, aquilo que nós vemos de fato na vida daqueles que são salvos, é de fato aquilo que nós vemos na ordem de salvação. É óbvio que nós sabemos que há a possibilidade do erro, da queda, nós condenamos a ideia de perfeccionismo aqui, agora há pouco falando, mas quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele não dá a base para que a gente fale de um tipo diferente de cristão, que são os cristãos carnais, que precisam experimentar novamente uma espécie de transformação ou algo parecido. Então, quando a gente está falando aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 9,
nós podemos ver que é um grande chamado para que eles pudessem abandonar a meninice espiritual, que é percebida nos próximos versos, quando alguns ficam falando que eles são de Paulo, outros de Apolo e tudo mais. É essa meninice espiritual que o apóstolo Paulo está falando, e não desculpa para pecados que algumas pessoas tentam utilizar ou criar um outro tipo de cristão em um novo passo. Então, já caminhando aqui para o nosso encerramento, a boa compreensão da ordem de salvação nos orienta e nos impulsiona no bom caminho de experimentarmos as bênçãos da obra de Cristo na nossa vida, de trilharmos o caminho da salvação, desenvolvendo de forma simultânea cada uma das facetas que nos foram aqui apontadas na nossa conversão, que é algo que acontece, na regeneração que nós experimentamos essa nova vida, na santificação, na perseverança. Então, tudo isso que nós estamos falando são facetas que são desenvolvidas pela obra de Cristo em nós e que nós precisamos experimentar neste caminho de salvação, nesta progressão que está neste emaranhado, que muito mais do que simultâneo, né? São coisas que acontecem juntas e se tocando a todo momento. E é isso que nós podemos ver quando o apóstolo Paulo ele fala ali em Filipenses. Ele fala dessa progressão na sua vida cristã. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando de perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, avanço, né, para as coisas que estão adiante de mim. Então, é essa compreensão que a boa lógica da ordem de salvação vai nos levar a uma vida mais profunda diante de Deus, a uma vida mais dedicada ao nosso Senhor, a uma vida onde nós vivemos de forma regenerada, com o status daquilo que de fato nós conquistamos em Cristo Jesus, ou nós fomos conquistados, né, em Cristo Jesus, e tudo isso para a honra, para a glória do nome do nosso Deus, sabendo, quando a gente fala de perseverança, voltando também para o texto de Filipenses, né, que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, sabemos que tudo isso vem do nosso Deus, é a nossa perseverança. Que Deus nos abençoe. E aqui nós encerramos o conteúdo que nós daríamos e já passamos para as perguntas que, por acaso, possam surgir.